Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação: Caio Rossini. E aí, meu povo, estamos começando mais um IDET Podcast, felizes e contentes porque ganhamos o Seattle Seahawks, ninguém esperava, ninguém mesmo esperava, jogamos lá com chuva, com tudo muito ruim, fizemos algo que nem Drew Brees conseguiu jogando em Seattle, que foi vencer o Seattle Seahawks jogando fora de casa. Vamos apresentar a galera que vai falar muito bem de Davenport, Letmore e toda a nossa defesa no podcast de hoje. We That Escalação. Hoje começaremos diferente porque não estamos com ela, então vamos começar com o Mr. Davenport, senhor Igor Davenport. Tudo bem, Igor? Tudo, eu só queria dizer que tem duas pessoas na NFL, quem acha o Camaro o melhor running back da liga e quem tá errado. Eu só queria dizer isso. Boa noite, galera. Continuando a nossa saga de papais, nós estamos com o papai de Letmore. Tudo bem, pai? Opa, beleza aí, gente? Olhando melhor assim, eu não tô tão puto com ele não, viu, cara? Ele tá vacilando bastante, não tá jogando nem perto do que ele jogou a temporada passada. Não é tão ruim quanto eu esperava, não. Quando a gente começa a analisar as coisas sem emoção, a coisa não é tão ruim quanto parece, não. Estamos também com o nosso Bridgewater Jr. Tudo bem, Fazito? Fala, galera. Fala, Caia. Bridgewater. Todo mundo que falou que queria o Tyson Hill aí, ó. Deixa o Tyson Hill fazer as loucuras dele aí. Bridgewater é nosso QB. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, vamos começar esse UDET Podcast. Eu queria... lógico que vai ter muita coisa para falar de uma forma geral do jogo, mas tem algumas peças individuais que chamam muito a atenção. E todos estão ansiosos para ouvir a avaliação de Igor Davenport em relação ao seu filho. Porque um dos maiores cornetas de Davenport foi o senhor Igor durante toda a temporada do ano passado, e o Davenport jogou, coitado, com o dedo do pé quebrado. Agora, devidamente recuperado, Davenport está fazendo uma temporada bem ruinzinha, né, Igor? Vocês que estão falando que ele está fazendo uma temporada ruim. Nós e todo mundo canta. Eu acho interessante. Eu acho interessante falar, como a gente não tem o rankings e o Animar tá voltando ainda a pegar ritmo, quem tá segurando muito o pass rush desse time são os Eds. E todo mundo começou bem, na verdade. O Hendrickson tem 3 sacks, o Davenport tem 1 sack, mas é o jogador com mais hurries, né? Que mais fez o QB acelerar o passe ou lançar a bola mais rápido, né? Literalmente hurry, acelerar. E o Cam Jordan também, eu acredito que ele deve ter passado, porque ele teve umas 3 ou 4 pressões no último jogo interessantes. Mas sim, bom começo dos 3 jogadores, né? O Saints não tem tanto depth nessa posição. A gente dependia muito que o Davenport fosse mais efetivo e o Hendrickson, que pouco jogou no ano passado, fosse um bom reserva, ou um cara de rotação, não reserva, né? Porque ele divide bem os snaps. E isso vem acontecendo. O Jordan tá jogando bem, apesar de não ter tantos sacks. Não ter tantos sacks, não. São 2 sacks em 3 jogos, é um bom número. Conseguiu boas pressões, vem fazendo um bom trabalho contra a corrida, forçou falta. O miolo da linha ainda não vem sendo muito forte, a gente vem colocando muito Davenport às vezes para jogar como DT. O Malcolm Brown em geral, o Malcolm Brown, o Shai Tuttle, esses caras que estão rodando ali dentro, estão fazendo partidas 6, 6,5, partidas sólidas, mas nada demais. Então muito da nossa linha defensiva vem passando pelos Eds e eles estão correspondendo. É surpreendente, eu não esperava tanto e me preocupava não ter mais jogadores para essa rotação, pelo menos mais um pouco mais experiente para trabalhar, mas a gente vem melhorando, vem criando situações. O Davenport é um cara muito atlético, né, e apesar de alguns erros no jogo contra o Texans de leitura, como no touchdown,
do Deshaun Watson, ele melhorou. Nesse jogo ele teve algumas boas coisas atrás do Russell Wilson. Tem uma jogada que é até surpreendente, ele deixa o Russell Wilson só para 3 jardas, ele joga o Russell Wilson longe. Então assim, a evolução vem ter sido mostrado. O que tá me irritando é o Dennis Allen insistindo em colocar o Davenport para jogar como linebacker. Apesar dele ter desviado um passe nesse jogo. O Dennis Allen te irritando? Quase não acontece, né? É difícil. E eu não sei se é porque ele não... Sei lá, eu odeio Three-Man Rush com toda a minha força e ele insiste em fazer isso e tirar o defensive end do pass rush, sabe lá Deus por quê. O Seattle perdeu do Dwayne Brown durante o jogo e o Saints estava jogando com 3 homens sem colocar ninguém para pressionar do lado esquerdo da linha. É umas coisas que só o Allen consegue explicar, mas a defesa foi bem no geral, a linha defensiva fez uma partida ok, no geral foi uma partida boa defensivamente. E o Davenport tá melhorando, tá sendo usado de várias formas. Tô gostando dessa questão dele rodar dentro da linha, dele tentar fazer esses stunts, né? Impressionar com a velocidade e força que ele tem. Só não pode colocar ele para ser inside linebacker. Apesar da gente não ter muitos bons inside linebackers, não é muito a do Davenport não. No caso, nenhum inside linebacker, né? Né? Tem o Demario Davis, né? Mas basicamente o Demario Davis, isso. Ele joga muito mais de outside linebacker, né? Aliás, ele é outside linebacker. Ele não isso é verdade. A posição do dele Saints não é louco. Porque o Dennis Allen perdeu o Anzalone, que já não tava jogando muito, e ele opta por jogar o tempo inteiro em níquel. E aí você tem o PJ Williams fazendo o que o Vaccaro fez naquela primeira temporada. Lembra que a gente falava, olha, a gente joga com 3 safeties, olha como a gente é inovador, mas a verdade é porque não tem jogador, não sei o quê. Pelo visto o Dennis Allen gosta mesmo disso. Porque passa ano, entra ano, ele sempre acha alguém pra colocar ali de níquel. Era o Vaccaro, agora é o PJ Williams. Teve partidas em que quem fazia isso era o Von Bell, enfim. Sempre tem um defensive back pra pegar a corrida. Aliás, o PJ Williams vem fazendo um trabalho bem decente contra a corrida, né? Eu acho que, eu tava até pensando isso, que talvez na cobertura o próprio Patrick Robinson seja melhor que o PJ Williams, né? Mesmo, sei lá, porque o PJ Williams tem suas dificuldades, a gente sabe. Mas eu acredito que a gente tá usando mais o PJ Williams na posição de níquel justamente por conta dessa contribuição física dele, né? Do que ele... que ele é bom jogando na linha de scrimmage para atacar o QB, às vezes numa blitz, alguma coisa assim, parando corrida. O PJ Williams é um ótimo jogador fisicamente, né? Então, com a falta do Anzalone, a tendência é o Saints usar ainda mais, pelo menos pelo que pareceu nessa partida, né? Não utilizamos o Kiko Alonso e utilizamos apenas 2 linebackers e essa formação mais ainda do que já era utilizado com o nickel cornerback aí, que foi o PJ Williams. E eu até estranhei, eu falei, nossa, o Robinho quase não tá jogando, tem acontecido alguma coisa, acho que ele só teve um snap, se não me engano, mas foi porque foi por opção tática mesmo, né, aparentemente. E o Saints é o time das coisas erradas, né? A gente tem um quarterback que é ótimo desde que não lance a bola, e a gente tem um cornerback que é ótimo desde que ele não marque ninguém. Que coisa linda de time. Como que esse time pode não dar certo, gente? O PJ Williams é engraçado, porque o PJ Williams é do outro coaching staff, né, principalmente defensivo. O PJ Williams, na verdade, é uma escolha que deu errado, que acharam lugar pra ele. Ele era feito pra jogar naquele esquema de cover 1, de cover 3, na verdade, que o Saints tentou adotar com o Jairus Byrd. Era pra jogar PJ mais um. Sabe aquela do esquema da Legion of Boom? Na época ele foi draftado na época do Robbie Ryan, né? Que o Robbie Ryan gostava de quarterback alto, não sei o quê. Ele queria ter mais ou menos o esquema que a Legion of Boom tinha, com os 2 cornerbacks altos e um safety sideline to sideline, sabe? Jogando certo. Mais em zona. E aí a gente sabe no que deu, né? Graças a Deus, o Robbie Ryan, tanto que ele não tá mais na NFL, né? Por que será? Nós nunca vamos descobrir. E o PJ Williams o Saints achou,
Porque o PJ era pra ser reserva dos nossos outside cornerbacks. Ele é reserva, na verdade, ele quebra o galho quando o Apple e o Latimer não estão em campo. Só que o PJ ele não tem velocidade. O PJ é muito grande e o esquema do Saints hoje pede pra ter cornerbacks que joguem muito homem a homem. E o PJ eu acho que ele não acho que ele tem essa velocidade, tanto que eu não gosto muito quando ele joga no slot marcando jogadores leves. Eu gosto quando ele marca tight ends, com jogadores um pouco mais pesados, porque eu acho que ele tem essa capacidade física de acompanhar e até de força mesmo. E aí o Saints viu que ele é muito bom contra a corrida. O PJ é muito sólido contra a corrida. Ele tem bons tackles, ele aparece na linha de scrimmage. E ele acabou se tornando esse cara, assim, essa surpresa assim, na linha de scrimmage. Muito porque também acho que contou com a melhora do Von Bell na cobertura. Então o Saints pode colocar ele ali sem precisar, né, ter safety marcando mais no meio do campo, a zona intermediária do campo. Então foi um erro que deu certo também. O PJ Williams foi um cara que foi draftado para ser um cornerback titular na liga. Ele é escolhido de segunda ou terceira rodada, se eu não me engano. E ele acabou virando esse nickel cornerback grande que trabalha bem contra a corrida, que vai bem em blitz, que é bom tacleando. Ele é muito sólido nos tackles. Volte meio dar uma paulada em alguém. E é isso. E ele está se encaixando bem no que o Saints propõe dentro dos seus nickel cornerbacks. O Patrick Robinson não estava jogando tão bem quando ele jogou ano passado, quando ele quebra a fíbula, tibia, não lembro. E ele acabou virando reserva, né? Engraçado que ele vai muito bem no Eagles, ele é campeão do Super Bowl jogando muito bem como slot. E ele vem pro Saints, não joga tão bem, se machuca, o PJ Williams entra, fazendo os erros dele, né, de sempre, mas aí aparece com um fumble forçado, uma pick six contra o Vikings, e aí embala vários jogos e aí ele vem pra reserva. Pode ver que o Patrick Robinson tem pouquíssimos snaps, ele é realmente reserva, acho que das 3 posições ali da secundária, tanto os 2 outside quanto o slot. E agora o Saints vai utilizar bastante, né, o Saints infelizmente perdeu o Anzalone, com mais problema no ombro que ele tem desde o college. Eu não estou tentando lembrar se é o mesmo ombro, mas assim, de novo vai pro IR. E agora vai utilizar bastante esse Mas esquema. esse infelizmente seu é sincero mesmo, Igor? Não, sincero, eu acho que o Anzalone jogou bem ano passado. E eu acho que ele é mais atlético que o AJ Klein. Eu acho que esse ano seria o ano que talvez ele podia ter uma evolução maior a ponto de ser titular, sabe? Eu acho que o AJ Klein é um cara um pouco mais inteligente. Não, o AJ Klein é mediano, ele sempre vai ser mediano. Ele era assim no Panthers, ele era reserva do Kuechly. Ele não é grande coisa, ele é um cara que quebra um galho. E ele vai ser assim no Saints. Pode ver que quando ele precisa cobrir, botaram ele pra cobrir o Tyler Lockett, sabe Deus lá por quê, naquele touchdown. Eles conseguiram confundir a marcação e ele não tava 3, 4 passos. A jogada foi muito bem desenhada também. Sim, a jogada perfeitamente desenhada pra isso mesmo, tirar o safety de perto. Que ele puxa o Marcus Williams pra direita, né? Exato, e o Marcus Williams fica congelado, cara. Ele não sabe o que fazer. Porque na rota cruzada mata ele. Ali talvez teria dado certo se o PJ Williams tivesse acertado a leitura. Tudo bem que ele tá numa rota média, né? Ele tá numa zona média, o fundo não era obrigação dele. Mas se ele consegue ler que tava tendo essa rota cruzada, ele era o cara pra dar 2 passinhos pra trás e marcar aquele fundo da endzone. Não era nunca pra esse cara ser o AJ Klein. Mas tinha alguém em cima dele. E é uma rota interessante, né? Porque ele se posiciona na linha de scrimmage e fala aquela rota pivô, né? Ele faz tipo o pivô de basquete, ele gira em cima e sai pras costas, né? Muito porque acho que a jogada quebra também e aí ele consegue ter um espaço. Mas foi uma jogada muito bem executada, sabe? Só que eu falo assim, não é igual... Você consegue, por exemplo, colocar o Bob Wagner pra correr atrás de um wide receiver numa situação dessa. Ou um Lee Kuechly. Você não vai conseguir colocar o AJ Klein. E eu acho que ele falta velocidade lateral pra ele. Foi muito que o Rams explorou no último jogo. O Rams repetiu muitas jogadas que ele forçava a velocidade lateral dos linebackers do Saints. E o Saints não tem isso. Tanto o AJ Klein, o Demario Davis e o Anzalone são caras de velocidade em linha reta. É o cara que você vai mandar, você tem que acertar aquela parede. Ele vai correr igual um louco e ele vai acertar a parede. Mas ele não... A questão de movimentação é diferente. Mas é difícil achar esse tipo de linebacker e é algo que o Saints tem que aprender a controlar dentro do jogo.
E o Igor falou agora há Desse pouco... negócio de velocidade Só rapidinho, pra gente não perder o assunto, Ivan Ziz. Pode falar. O Igor falou do Von Bell agora há pouco, e o Von Bell tá em ano de contrato, né? Até pra colocar o pai um pouquinho mais na conversa, o Von Bell está em ano de contrato e eu acho que tá na melhor temporada dele até agora no Saints. Olha, ele a temporada passada, ele já fez uma temporada bem decente, né? E ele não compromete não, cara, ele vem jogando bem. Ontem retornou o fumble para touchdown e todo mundo dormiu no fumble, né? Achando que tinha dado down. Tá em ano de contrato. Se continuar nesse nível que ele vem jogando desde a temporada passada, a gente sabe dos problemas que ele tem na cobertura, até pelo tamanho dele, ele não é um safety muito alto. A gente sabe também quais são as qualidades dele. Ele jogando perto da linha de scrimmage, ele é muito bom também. E mantendo-se o nível, é um cara que tem tudo para continuar no time, né? Nada contra ele, de verdade. Eu diria até que nessa secundária ele é um dos caras que mais se destaca. O Von Bell eu defendia bastante ele temporada passada. Eu acho que se o Davenport é menino do Igor, mas aí é pelo Igor pegar no pé dele, né? Mas o Von Bell eu gosto muito dele. Eu acho que dentro das suas limitações, obviamente, e por ele não ser um jogador que faz muitas jogadas expressivas, assim, ele não deve ter um preço muito caro para renovar, né? Acho que é um jogador que vale, assim, ele não compromete, faz a dele, faz bem, tem tudo pra gente conseguir renovar ele num valor aceitável até. Sim, ele é um jogador bem regular. Eu, particularmente, gosto bastante dele. Normalmente esse tipo de jogador você gosta mais quando ele não é lembrado, né? Principalmente na nossa defesa, na nossa secundária, né? Que os jogadores normalmente eles são lembrados por fazerem merda, né? Então, assim, se você não tem o nome do cara falado durante os jogos, é um bom sinal. Mas pra mim ele faz um trampo decente, cara. Eu gosto dele. E antes de mudar o lado da bola, nós precisamos falar sobre Marshon Lattimore. O Igor tem a estatística, ele é o cornerback mais queimado da liga, é isso, Igor? Ele é o cornerback mais cedeu jardas na liga. Ele tem 334 jardas cedidas nas 3 primeiras semanas. Tudo bem que ele só marcou cara bom, né? Tá fácil a vida dele nos 3 primeiros jogos, né? Então. No primeiro jogo o cara tem que marcar o Hopkins. O segundo jogo os caras vêm com Robert Woods, Cooper Kupp e Brandon Cooks. Uhum. Ontem o cara tem que marcar o Tyler Lockett, o Metcalf, que é um calouro, mas o cara é um gigante. Então, assim, foi bem fácil a vida dele esses 3 jogos. Preocupa? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que você tem que admitir que ele não tá jogando bem, que ele podia estar melhor. Só que as recepções, ele não tá perdido na jogada, ele tá próximo. É uma coisa que a gente não via, por exemplo, o Ken Crowley. Quando o Ken Crowley cedia viajado, você via ele totalmente perdido, né? E o próprio Lattimore no começo do ano passado, contra o Mike Evans, você via ele totalmente fora da jogada. Nessas são jogadas que talvez ele dá um pouquinho de azar, ou quando ele fala, enfrentou grandes cornerbacks, mas ele tá bem posicionado, então eu acho que tá faltando alguns ajustes, assim, e ele vai começar a render, sabe? Não acho que seja o fim do mundo, temos que admitir que no momento é um problema, porque isso é estatística, 300, ele tá cedendo mais de 100 jardas por jogo, então assim, isso não é bom, mas ele não tá perdido. A defesa do Santos não... Teve poucas jogadas que você viu a defesa do Santos sem entender o que estava acontecendo, problema de comunicação, sabe? Então acho que é de se preocupar, é bom a gente prestar atenção, mas não é aquela situação, meu Deus, o Lattimore esqueceu de como joga o futebol americano, sabe? E qual que é a culpa do Marcus Williams nisso? Cara, eu acho que nenhuma, sinceramente. Ou você tá maluco ou sua pergunta é tendenciosa. Eu acho que eu tô maluco. Eu acho que... É porque assim, sempre que cornerback começa a estourar,
vem sempre, porque a culpa é do safety, que o safety não tá junto, que o safety não cobre, não sei o quê. Eu sou da opinião, por exemplo, no caso do Lattimore, o Lattimore é aquele cornerback que você esquece ele. Na hora que você vai montar o seu gameplay, você pode colocar o Lattimore contra, o Julio Jones, por exemplo. Você vai olhar e falar, o Julio Jones é problema do Lattimore. Eu não vou me preocupar com o Julio Jones, deixa que o Lattimore cuida dele. Você tem pouquíssimos corners na liga que você faz isso. Talvez um Patrick Peterson faz isso, sabe? Quando Jalen Ramsey, o Marcus Peters foi pro Rams, eu lembro que teve uma declaração do McAvoy, né? Que é o técnico do Rams. McVay falando disso, falou, o Peters é um cara que a gente vai colocar em campo e vai falar, você cuida daquele cara. Deu totalmente errado, porque o Peters foi uma bosta pro Rams. Mas você tem alguns cornerbacks que você faz isso, e o Lattimore é esse cara. Então, quando o Lattimore toma pau, né, é difícil você botar a culpa no safety, né? E não é como se o safety... É igual eu falei, o safety tá cedendo, mas tirando uma outra jogada, alguma situação, são jogadas absurdas, que você vê o cara totalmente fora de qualquer coisa, sabe? O cara pegando a bola com um jogador com a distância de 15 jardas num raio, assim. E o Marcus Williams, eu acho que é o melhor jogador de secundária nessa temporada. Quem que tá jogando mais que ele? Tá jogando mais que o Marcus Williams. Agora você vai precisar me dar argumentos. Não, mas não é questão dele ser o melhor, eu acho que ele deu menos ruim, talvez, assim, não que ele esteja tão desastroso a situação. Eu não acho que a secundária... Então. Eu acho que a galera tá pegando no pé da secundária de um jeito que... eu acho um pouco exagerado, sabe? Vale constar também que boa parte dessas jardas foi no garbage time, praticamente, desse último jogo aqui. Principalmente nesse último jogo. O jogo estava definido já no metade do último quarto. E aí os caras começaram a empilhar jarda, lógico. Era obrigação deles tentar definir os drives mais rápido. E o Lattimore ontem ele cedeu o quê? 140 jardas? 150 jardas, não foi? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Foram 150 jardas. Se você pegar só um passe com o cronômetro zerado, se eu não me engano, já foi um passe de 45 jardas. E tem um detalhe, eu tava assistindo o Condensed, os melhores momentos no caso. Aquela primeira jogada foi o passe pro Brown, se eu não me engano. Isso, Jaron Brown. Uhum. Cara, eu voltei aquela jogada umas 5 vezes. Na minha opinião, teve uma interferência do ataque naquela jogada. Ele empurra o Lattimore, né? Ele bota as duas mãos nas costas. Exatamente. Porque o Lattimore tava na jogada, ele tava numa marcação homem a homem, ele acompanha, ele tá em cima, e o cara dá aquele empurrãozinho de leve nas costas dele e tira ele da jogada. Uhum. Na hora, obviamente, você tá no calor do jogo, você xinga pra cacete. Mas é que nem eu falei, quando você tira a emoção, o jogo acabou, ganhamos o jogo, beleza. Você começa a rever os lances, você vê que na hora do jogo, no calor do jogo, você acaba falando bobagem demais, né, cara? Uhum. Então, assim, não é que ele foi mal, é óbvio, ele não tá jogando aquele nível que todo mundo espera dele. Mas tem essas questões aí que muita gente não analisa, né? Até porque muitas vezes o cara nem assiste depois, não vê com calma. Ou não fazem o trabalho que a gente faz, né? Então, fica aqui a minha nota de desculpas a Marshon Lattimore. Eu acho que uma coisa que prejudicou o Saints nesse jogo, o Mo Russell jogou bem. Conseguiu movimentar, ele é um cara que tem... A linha ofensiva não dá muito espaço, o Wilson às vezes se enrola, ele mesmo vai pra cima do sec. Mas ele jogou bem ontem, fez um bom jogo. Eu não acho que foi tudo isso pra galera ficar postando 400 jardas, não sei o que lá, se você pegar quando foram essas jardas e tal. Mas ele teve uma boa movimentação. Outra questão, eu acho... Pode falar. Sabe o que é isso? É cara que só vê número. O Blake Bortles teve 35 touchdowns na temporada, tá ligado? Não quer dizer que é grande bosta. Vai ter 35 touchdowns e 28 interceptações. O rating do cara é 60. Então não serve, cara. Mas, claro, não dá pra comparar uma coisa com outra. O Wilson, ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô falando que você tem que analisar os números sem ser eles secos e dentro de um contexto, pelo amor de Deus. Mas a grande maioria não faz isso, cara.
Eu adoro o Russell, eu adoro realmente o Russell Wilson, sabe? Eu acho um jogador fantástico de se assistir. Ele é inteligente, né? Sim, e uma coisa que eu falei bem da linha defensiva... Ele tentou 50 passes também. Foi pra essas 400 jardas. Sim, uma coisa da linha defensiva que me incomodou, o Saints não tá sacando... Sec não é tudo na vida. Primeiro a gente tem que entender isso. Você tem que incomodar o quarterback a ponto de ele errar passe. Só que quando você tem um quarterback que lança bem saindo do pocket, um quarterback de boa movimentação, você não pode deixar, porque se ele faz isso, ele vai achar alguém livre. O Wilson é um dos mestres em fazer isso. E o Saints errou alguns tackles. A gente teve o Demario Davis perdendo sec, a gente teve o Davenport perdendo sec, a gente teve o Cam Jordan perdendo sec. A gente teve 3 ou 4 secs e teve, acho que não sei se foi o Von Bell ou o PJ Williams, agora eu tenho que me lembrar. Mas enfim, esse tipo de jogador você não pode deixar ele continuar, porque quando ele faz o scramble, quando ele sai, ele é capaz de muita coisa, sabe? Não é, sei lá, o Peyton Manning. O Peyton Manning não vai conseguir correr com essa bola aí, sabe? Ou, sei lá... Enfim, quarterbacks um pouco mais pesados que não tem essa capacidade de criar em scrambles. E você tem wide receivers que tem uma cidadania fantástica. A gente pode lembrar o Tyler Lockett e o Russell Wilson, se não for o melhor, são uma das melhores duplas de QB wide receiver da NFL. Eles tiveram um rating perfeito ano passado. Com o volume de jogo que eles têm. E jogo em profundidade. Não era jogo de passo de 5 jardas, 4 jardas, 3 jardas. Então, assim, se você tem que colocar o cara no chão, você tem que encostar nele, fazer ele lançar a bola desequilibrado, porque se ele sair do pocket e a secundária não consegue acompanhar mais, você esquece. A secundária acompanha até um ponto. Quando o cara já tá com muito tempo com a bola, chega uma hora que as coisas não começam a dar certo, porque todo mundo começa a improvisar, as coisas saem do controle. Por exemplo, o que me incomoda no Letmore, teve essa jogada, mas, por exemplo, o Letmore cedendo algumas recepções pro Will Disley na zona dele. Eu acho que esse tipo de coisa o Letmore não pode deixar. Aquela jogada do Metcalf, eu acho que é uma jogada que o Letmore não pode deixar. Apesar de ser um passe bem colocado, o Metcalf é um cara de profundidade também. O tackle no Russell Wilson? O tackle no Russell Wilson é ridículo. Você tem que colocar o quarterback no chão. Só que essas jogadas que o cara fica 3, 4 segundos fugindo do pocket e arruma sabe, o cara erra o sec e o cara consegue achar um passo, daí eu já não coloco tanta culpa na secundária, porque não dá pra você cobrir pra sempre também. Por exemplo, o Saints deixou muitas vezes o Russell Wilson correr sem ninguém ter um spy. Eu acho que isso talvez era necessário nesse jogo. E isso dá capacidade do quarterback criar um pouco mais. Mas assim, eu acho que os números estão inflados pra esse jogo. Eu acho que analisar dentro do contexto faz bem pra ver que, nossa, o Russell meteu 400 jardas no Saints. Tá, 400 jardas quando? Quando ele começou a fazer isso? Entende? Quantos passos foram pra mais de tantas jardas? Quando ele tava só administrando o jogo? Sabe? E tem que colocar tudo em contexto, assim. Mas, de novo, repito, eu não acho que o Letmore esteja jogando bem, mas eu não acho que é momento de todo mundo entrar em pânico e falar, meu Deus do céu, não temos cornerback. Em compensação, vou mudar um pouco de assunto, o Eli Apple jogou muito bem. Sim. O Eli Apple jogou bem. Ele cedeu apenas uma recepção. Ele forçou um fumble. Ele apareceu pouco no jogo, que é importante pra ele. Ele apareceu quando necessário. Então ele foi um jogador sólido. Então é bom ressaltar isso também. Secundária foi bem. O Von Bell desviou passe. O Marcus Williams jogou bem de novo. Teve uma jogada só do Eli Apple que ele foi queimado, mas se eu não me engano era uma cover 2 e acho que a cagada foi mais do Marcus Williams. Acho que foi um scramble. É uma rota que desenvolve que ela cruza o campo, né? Uhum. E aí quem correu atrás dele foi o Eli Apple, mas o cara tava nas costas do Marcus Williams. Foi a única recepção que foi computada pra ele. Foi essa jogada no primeiro tempo. O resto do jogo ele não foi. O Metcalf teve essa recepção grande, mas também não teve muita coisa. Quem realmente teve uma boa partida foi o Lockett. Mas assim, não foi uma distribuição de jogo fantástica. Então é isso, a galera tem que ter um pouco de calma com isso. Jogar contra o Rams é difícil pra caramba, sabe? Seahawks, no caso. Não, eu falo porque o jogo contra o Rams não foi bom. O jogo contra o Rams, principalmente no segundo tempo, o time, o time se achou, o McVay ajustou no intervalo e aí o ataque andou um pouco mais. Mas eu acho que tem outros fatores, viu, cara?
Não, foi um jogo bom no geral. Eu acho que a galera tem que ter um pouco de calma, né? Tem que ficar um pouco menos desesperado, assim. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. E vamos mudar o lado da bola, porque a defesa gerou discussões apaixonantes. E vocês da imprensa marrom, vocês, Imprensa marrom, que ficaram falando mal de Ted Bridgewater. Ele foi mal contra o Rams. Ted Bridgewater. Tem que colocar o Taysom Hill. Ted Bridgewater pegou a bola na chuva, num dos estádios mais hostis da NFL, e conseguiu sair sem fazer cagada. Isso é gigante. A luvinha tem poder, cara. Teddy Two Gloves Bridgewater. Que é isso, hein? Cara, ele foi o que a gente espera que ele seja. Um bom game manager, um cara que controla bem o jogo, que não fez loucura, que teve bons passes, que ainda teve a linha ofensiva começando nervosa, errando, ele acertando o passe, marcando falta, teve drop, chuva. Foi um jogo bem complicado, mas que ele foi um jogador muito inteligente. Ele teve 2 passes bem ruins, eu acho, um pro Josh Hill e um pro Michael Thomas, que foram bem ruins. Mas no geral, partida bem sólida dele, bem tranquila, e foi o que eu espero dele. Eu espero que ele seja esse tipo de jogador. Talvez Imprensa marrom. um pouco mais de espaço para talvez tentar algo mais longo, mas o grupo de wide receivers dos Saints já não é lá essas coisas. Tava sem o Tre'Quan Smith ainda, né? Então basicamente era o Michael Thomas, o Ted Ginn, o Kamara e o Cook. E o Austin Carr. Então, assim, Meu Deus. é um grupo complicado, né? Acho que a gente fala pouco disso às vezes, né? Que o grupo de wide receivers Saints é complicado, bem complicado. Eu falo bastante disso. Eu me preocupo com essa curva, assim, se a gente vai buscar alguém. Eu tenho a fé, às vezes, muito em caras muito jovens, mas é difícil, é bem difícil. O Cook tá tendo um começo de temporada ok, talvez médio, sei lá, muita gente vai falar, mas é médio, não vou também. Teve drop no último jogo, teve aquela jogada contra o Rams, que apesar de eu não gostar do passe do Breeze naquela jogada, mas enfim, foi uma jogada que ele tem que segurar a bola. Numa jogada importante, uma back shoulder throw, ele dropou a bola, o passe foi bem colocado, porque é um passe que tem que jogar meio que antecipado pra funcionar. Você diz o passe de ontem? O drop de ontem? Foi um drop de ontem. Foi um passe bom. Eu achei um pouco atrás. É que eu acho que aquele passe ali ele é um pouco acelerado, mas a bola bateu na mão dele, né? Ele tá virando pra pegar a bola. Mas ele tava torto na jogada, né? Ele tava torto uma jogada meio de time. Era um back shoulder pass. E foi acelerado porque tava chegando no pass então é uma jogada também. que ele tem que esperar um passe rápido, que ele já vira pra pegar a bola no meio da rota. Então, assim, ele tá bloqueando bem, é verdade. Jogadas em campo aberto eu gostei de alguns bloqueios dele. Em algumas screens do Kamara, passe pro lado do Kamara, ele teve bons bloqueios, isso é verdade. Do Cook, no caso, né? Do Cook, fez algumas boas jogadas, mas eu espero um pouco mais. É claro que o Saints, esse ataque do Saints é montado para passes curtos, pro Michael Thomas, pro Alvin Kamara, não é um time de profundidade. É um time mais... Principalmente agora com o Ted Bridgewater, então talvez o Cook não apareça tanto, mas eu acho que ele tem que ser mais um fator nesse ataque aéreo. Ontem a gente teve o Kamara com uma partida fantástica, de novo, né? O Kamara é lindo. Sei lá, cara. Kamara é maravilhoso. Kamara é maravilhoso. Maravilha, já tá no nome dele, né, cara? E o tanto que ele quebrava de tackles. Foi impressionante, cara. 18 tackles. 18 tackles em 25 corridas. Em 25 touches de uma forma geral, né? Não só corridas. Exato. E aí teve, se não me engano, 2 ou 3 jogadas em que na mesma jogada ele quebrou 3. Foram 3 jogadas. Tackles.
Foram 3, né? 3 jogadas com 3 tackles na mesma jogada. Incluindo o touchdown que ele fez no Screen Pass. É demais, cara. É demais. Se você tivesse tirado a camiseta do Saints e botado a do Seahawks, eu ia falar que era o Marshall Lynch. Sim. Bom, a gente devolveu o Beastquake, pronto. Então. Ó, aquela primeira pra 17, cara, com as costas na parede, aquilo foi um absurdo de jogar. Aquele se esconde atrás da linha, né? Você é louco, cara. Não, e era pra ele ter tomado um tackle uns 4, 5 jardas atrás da linha de scrimmage, ele escapa e consegue. Ele é difícil de marcar. Ele é muito inteligente, velho. Você sabe que eu tinha algumas dúvidas muito grandes em relação ao Kamara, sendo esse all play, sabe? Que ontem eu esperava até uma divisão maior do Kamara com o Murray. Não aconteceu, o Murray jogou pouquíssimo, foi a bola o tempo inteiro no Kamara. E ontem a gente viu o Kamara fazendo corridas power, fazendo corridas outside, corridas em zona, corridas inside. Quer dizer, ele fez tudo ontem, tudo. Tudo que um running back precisava fazer, ele fez. Cara, ele foi tão cara do jogo ontem, mas tão cara do jogo que o Sean Payton chegou a pedir um timeout só pra ele descansar. E ele voltar pro campo. Exatamente. O Kamara, ele é mais forte do que a gente acha que ele é, pelo tamanho dele. Ele é extremamente inteligente, isso a gente viu, e ele explode muito, ele não é um cara tipo Tariq Cohen, que você vai ver uma velocidade absurda, mas quando ele engata a segunda, cara, é muito difícil pegar ele no espaço. A jogada do touchdown, a linha ofensiva se perde um pouquinho naquele bloqueio lá dos defensive backs, cara, ele pega os dois caras e fala, não, beleza, daqui eu me viro, deixa comigo. Aí ele vai e simplesmente passa pelos caras. Eu vi no Twitter hoje que ele tem os melhores pés, que não há running back igual ele. Aí tem uma jogada que mostra ele mudando de direção, assim, cortando 90 graus, e o pé dele faz uns movimentos, assim, absurdos. Eu convido você que ouve o Idade Podcast, que talvez não preste muita atenção nesses detalhes, no próximo jogo, quando o Kamara pegar a bola, esquece que ele tá correndo e olha pro pé dele. É maluco o movimento que ele faz, como ele consegue mudar de direção, o jeito que ele consegue cortar. Ele tá reto, de repente ele vira o pé 90 graus e vai pro... É louco, gente. É muito louco ver o Kamara correndo. Você gosta do pulinho dele, Caio? Os jump cuts. Depende do pulinho. Vocês achariam algum ponto fraco no Kamara, assim? Isso ele não faz tão bem. O quê? Cara, não vejo... De verdade, ele faz tudo. Eu tinha muita dúvida nele nessas corridas power, tá ligado? Dele pegar 2, 3 linebacker pela frente e ter que escapar dos caras. Mas ele escapou do Bob Wagner. Bob Wagner e KJ Wright. Um shop block, Entendeu? Mas o shop block eu acho que nem foi tanto culpa dele, viu? Assim, teve, mas a cagada foi do Armstead. Eu acho que ele e o Armstead foram tão bem pra jogada que eles se enrolaram. Oh meu Deus. Agacha atrás e outro empurra pela frente, tá ligado? Acho que nem foi tanto tipo culpa dele. Seria um cut block absolutamente legal. Cama de gato. Então, por isso que foi falta. Foi no mesmo tempo, né? Foi muito... Não é aquele que o cara tá bloqueando e você chega... Só porque acho que a gente falou um pouquinho do Ted. O que o Ted fez, Tyson Hill faria? Não. Eu gostaria de que o pai falasse o que ele disse no grupo sobre o Tyson Hill. Cara, eu não falei só no grupo, eu já respondi isso aí e não foi uma vez só. O Tyson Hill, ele é o famoso pato. Cara, o pato ele é um animal que ele faz de tudo um pouco. O pato ele nada, ele voa e ele anda. Ou seja, entre as aves ele poderia ser considerado a ave mais completa. Só que ele não faz nada direito. Assim, ele é quarterback, mas ele não passa bem. Ele pode ser utilizado como tight end, mas ele tem lá seus defeitos. Ele corre bem com a bola, porque ele é um touro de forte, ele bloqueia muito bem. Mas, gente, não dá, cara. E outra, eu não vou ficar discutindo com o Sean Payton. O Sean Payton treina o time. Porra,
Ele melhor que qualquer um de nós e para saber quem é o backup dele. Então, assim, mais uma vez, é muito legal ver o Tyson Hill. Ele é um cara que gosta do jogo, como poucos. Eu acho que ele é muito... claro, ninguém tá na liga para jogar pura e simplesmente por amor. Até porque o cara que faz por amor, ele é, na essência, o amador. E ali é futebol profissional. Mas, assim, entre os profissionais, ele é o mais amador nessa liga. Ele é o cara que mais gosta do jogo e ele é voluntarioso, é o cara que é pau pra toda obra, tal. Mas ele não é um bom quarterback. E muita gente não entende isso. O Bridgewater é ótimo? Não é ótimo. E ele tá longe de ser ótimo. Ele é um quarterback que ele vai ser nota 5, 5,5 a carreira inteira. E a gente tem que tomar muito cuidado, pai, com a referência. Porque a gente tá há 12, 13 anos com um cara que é um dos melhores da liga. Exato. É um cara que nem o recorde, nem o Tyson Hill, nem o Tua Tagovailoa lá, sei lá como é que fala sobre o nome desse cara, que é o futuro quarterback foda da liga. Nenhum deles será Drew Brees. Não. O melhor é o Sunshine. Que é o de Clemson, então, esse cara é bom. O raiar do sol, que seja. Nenhum deles vai ser igual. O From. Não. Cara, nenhum vai ser igual o Brees. Mais uma vez falando aqui, e a gente já falou isso inúmeras vezes em 30 e cacetada edições de podcast. A galera que tá assistindo o jogo hoje tem que aproveitar. Porque daqui a pouco a gente não vai ter mais o Brees, a gente não vai ter mais o Brady, a gente já não tem mais o Luck. Daqui a pouco o Russell Wilson é velho, daqui a pouco o Rodgers é velho. Vai sobrar o Mahomes. Vai sobrar o Mahomes, que é um showman, cara. O que ele tá fazendo é absurdo. Mas assim, esse tipo de quarterback das antigas que eu particularmente adoro, eu gosto de cara que é pocket passer, cara. Eu não gosto de quarterback que cata a bola e sai correndo feito um louco. Isso tá acabando, infelizmente. O jogo mudou, a tendência é outra, o college mudou. Hoje o quarterback faz 1.500 jardas por temporada no college. Isso tá acabando. Então, assim, em vez da galera ficar nessa discussão imbecil e sem fundamento de ficar pedindo Tyson Hill toda hora, aproveita o momento e vê esses caras jogando, porque isso é fantástico. Eu não sei se porque eu vi o finalzinho do Dan Marino, eu vi o Kurt Warner, o próprio Peyton Manning, Tom Brady, o Eli Manning, que já foi um quarterback decente. Esse é o tipo de jogo que eu gosto. Agora, exatamente. E, embora eu acho que ele era totalmente inconsequente, esse cara. Ele era ótimo. Muito. Nós adoramos eles e deveríamos ter uma estátua dele por ter tentado lançar uma bola numa 3ª para 5 com posição de field goal para ganhar o jogo. Aquilo é inconsequência total. Mas ele foi um dos grandes também, né? Enfim, isso é o que eu penso e eu nunca fui a favor de começar, nem cogitar começar o jogo com o Tyson Hill. Tyson Hill é isso aí, cara, para jogadas eventuais. Ele vai ter 3, 4 snaps por jogo e tá ótimo. Ele tá feliz com isso, a gente tá feliz com isso também, acabou. E agora a tendência é ele ter menos snaps ainda, porque querendo ou não, agora ele é efetivamente Óbvio. o quarterback reserva. Então, Sim, e outra. As situações com o Brees em campo, elas não eram muito óbvias, porque dali pode ser qualquer coisa, ele tira um coelho da cartola, né? Mas hoje, sem ele, pelas próximas 5, 6 ou 7 semanas, aí não se sabe, as situações de jogo com o Tyson Hill em campo, elas serão óbvias. Tanto que, se eu não me engano, ele só teve um snap como QB. Só um, que ele deu a bola pro Camara e o Camara foi pregado na linha. Que era um option. Porque ele errou, né? E o Ted é móvel também, né? O Ted não é um cara que fica paradão lá, que o Tyson Hill traz uma vertente totalmente nova pro jogo. O Ted é capaz de correr, assim, dar umas... Então, você vai colocar o Tyson Hill pra quê? Pra ele talvez acertar um passe, sabe lá Deus quando, sabe? Não tem. E essa história que o Sean Payton fala, que o cara vai ser o Steve Young, né? Você sabe que é coisa pra dar moral pro cara. Não, mas aí a função...
Mas é a obrigação dele como técnico, ele tem que ser motivador. Sim, claro. Sim, mas eu falo, a galera não pode entrar na mesma onda, sabe? E a obrigação nossa é olhar pra ele e falar assim, a galera tem que botar os pés no chão e assistir. Lógico. Assim, quando a gente fala de quarterback, eu confio muito no Sean Payton. Tem algumas decisões do Sean Payton que eu questiono muito na história do Saints de uma forma geral. Mas quando se fala em quarterback, você tem... Ele fez uma escolha, né? Porque vamos puxar a história do Sean Payton. Ele era quarterback ruim, aí ele vira treinador de quarterback, vai ser treinador de quarterback no New York Giants, é puxado para ser um offensive assistant no Cowboys do Bill Parcells, né? Com Bill Parcells, e ele era o cara meio que tomava conta dos quarterbacks nessa época no Cowboys, e aí ele vem para ser head coach do New Orleans Saints. E aí ele faz uma escolha, ele olha assim e fala, quero o Drew Brees, quer dizer, sabe o que ele escolheu. E aí em 13 anos de Drew Brees, ele faz uma segunda escolha que não deu certo por muito pouco, que era, quero o Patrick Mahomes. E aí você tem a história mostrando que ele estava certo de novo. Nesse meio termo, em nenhum momento ele considerou buscar um quarterback. E olha aqui, quanto tempo a gente tá falando que o Drew Brees tá velho, que o Drew Brees vai aposentar, que tá na hora de preparar um cara e etc. Mesmo há, 4 anos que a gente fala isso, a única vez que ele olhou e falou, o cara que eu quero preparar para próximo Drew Brees é o Patrick Mahomes. Se não for ele, eu não quero ninguém. Quer dizer que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele sabe o que escolher. Ele sabe olhar pro Ted e falar, esse é o cara. Sabe? Pelo menos pra quarterback, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele foi bem enfático quando ele falou isso, né? No draft, né? No caso, quando o Mahomes foi escolhido pelo Chiefs, né? Sim, ou é o Mahomes ou é ninguém. Foi. E era certeza, se o Mahomes cair pro Saints, ele era do Saints. O Saints não ia pensar meia vez. E tem a história maravilhosa, né? E a história maravilhosa que a gente contou no blog, que o Drew Brees estava na casa, né? O Drew Brees estava no draft room na hora que o Saints estava a uma pique de escolher e o Mahomes estava no board. E aí o Peyton chamou o Brees, falou, Brees, se sobrar ele é meu. Só lembrar que o Peyton foi até Texas Tech, teve treino fechado com o Patrick Mahomes, então assim, ele tava realmente com a cabeça totalmente concentrado em ser o Patrick Mahomes, né? Meu Deus, foi tão quase. Se o Chiefs não dá um trade up por isso, é que assim, se a gente pega o Patrick Mahomes, a gente não teria pego o Marshawn Lattimore. Na verdade, daí seria outra história em termos assim, tipo, outra situação, né? Só a gente pegou e falou, não, agora a gente tem o Brees, o Lattimore vai fechar a secundária e a gente vai ter um time sólido. Se é o Mahomes, aí começa tudo do zero. Eu acho que o Saints começa outra era, assim, no Saints. Mas tudo isso pra falar que confiem no Sean Payton. Pelo menos em caso de quarterback, ele sabe o que ele tá fazendo. Isso. Sim. We That Podcast. Vamos falar do próximo jogo? Já nessa fase final do That Podcast, o Saints se enfrenta em prime time de novo. Diga quem falou? Quem chamou? Chamou, falou. Eu posso tomar mais uma vez, eu falei pouco, né? São uns 40 minutos dos 50 de podcast. Exaltar o nosso Special Teams nesse último jogo. Sim. Nosso Special Teams foi, tirando aquele Muffed Punch lá, que a defesa, graças a Deus, segurou, deu tudo certo. A gente perdoa Deontay Harris, mas nunca mais faça isso, pelo amor de Deus. Tá com crédito. Tá com crédito, né? Retornou, lembrar do retorno. Primeira jogada ele retornou o punch pra touchdown, né? Foi fantástico. Mas ele teve outros bons retornos também durante o jogo, é bom lembrar disso, ele teve esse erro, mas eu acho que é um calor, enfim. E nessa jogada do retorno pro touchdown, tem uma análise feita por um especialista em special team, acredite, existe isso. E ele mostra que é lógico que o Harris teve muito mérito, mas que é uma jogada coletiva, porque o Saints ele faz marcação dupla nos gunners. Os gunners são os caras rápidos, abertos, que ficam na formação do punch. E o Saints abdica de botar pressão no cara que tá chutando para botar 2 bloqueadores em cada gunner. Então na hora que o
o Harris pega a bola, ele tá a 5, 6 jardas do primeiro cara que tá vindo pra cima dele, e é um cara pesado, é um linebacker, não é um gunner, não é um cara rápido que poderia corrigir a passada e pegar ele. E aí você deixa num matchup extremamente favorável, porque era ele contra 3 caras extremamente pesados. Ele corta o primeiro tackle, acha espaço e vai embora. Então é pensado também, não é cagada, assim. Tipo, ele pegou a bola e deu certo, entendeu? Foi estratégia. E isso sem falar do Mostard, né? Isso. Nossa. Aliás, até passou por um teste aleatório antidoping da liga. O jogo foi perfeito de novo, cara. E aí ele explicou que a única bomba que ele usa é a perna direita dele. Só pra deixar aí o parabéns então ao Mike Westhoff, aí, o treinador de Special Teams, hein? Que fez a jogada do punch, provavelmente ele deve ter treinado isso, né? Sim. E um parabéns especial ao Thomas Morstead. Cada dia mais eu quero uma camiseta do Morstead. Ah, mas você vai ser o cara que vai ter a camiseta do Panther. Pô, foda-se. A gente já draftou o Panther na primeira rodada. Qual que é o problema? E nem era o Morstead. Segue a vida. Agora vamos falar do próximo jogo. O Morstead valeria uma pick de primeira rodada. Ele vale tudo. Além de tudo é bonito e simpático. Isso. Vamos falar do próximo jogo? Saints volta ao prime time, volta pro Dome, volta para enfrentar um time tão difícil quanto os 3 primeiros que enfrentamos na temporada. Dallas Cowboys, Sunday Night Football, todo mundo de novo, Estados Unidos inteiro parado olhando pro New Orleans Saints. Vasito, o que você pode falar pra gente em relação ao Dallas Cowboys? Dallas Cowboys, vamos lá. 3 vitórias, 0 derrotas. Ganhou de times fracos, vale constar, mas ganhou muito bem. Fez 35 pontos no Giants, 31 no Dolphins e 31 no Redskins. Dak Prescott tá voando, tá com média de mais de 300 jardas por jogo, 9 touchdowns, 2 interceptações. Zeke Elliott tá correndo bem novamente, 289 jardas, 2 touchdowns. A Mari Cooper recebendo muito também. 4 touchdowns já recebeu a Mari Cooper, 240 jardas. Tá com mais alvos, contratou o Randall Cobb, tem o Devin Smith, Michael Gallup, o Jason Witten, que não aposenta nunca. E... ele aposentou, né? Então. Só que ele foi tão mal como comentarista que ele falou, ó, deixa eu voltar a jogar enquanto me querem. Nossa, obrigado, pai. Exatamente. Nossa, ele era horrível. Péssimo, cara. Não, ele era a antítese do Tony Romo. É tipo isso. A gente entendeu por que o Tony Romo era o quarterback e o Jason Witten segurava a bola, tá ligado? E na defesa, cheio de nomes bons. Até cedeu 21 pontos pro Redskins, que até o momento só fez 3 na defesa do Bears, estamos no intervalo. A defesa tem o quê? Na linha defensiva tem só o DeMarcus Lawrence, aí tem o Crawford também. O corpo de linebackers, assim, Sean Lee, Leighton Van Der Esch e Jalen Smith. Assim, o Camara vai jogar mal, vai fazer só umas 200 jardas, acho, nesse jogo. Não acho tão mal, não, cara. É um bom corpo de linebackers. Não, mas Não, ele tá tirando sarro. Ele tá sendo irônico. Exatamente. Eu acho que é um dos melhores corpos de linebacker da liga. Muito pelo contrário, exatamente. São 3 ótimos nomes. E a secundária tem o Chidobe Awuzie lá, o Byron Jones, Xavier Woods e o Jeff Hitch aí, que não fede nem cheiro. E o Jeff Hitch, que é o homem ruim dessa defesa. Basicamente. Exatamente, é o que sobrou aí, pá. E aí, gente, o que precisaremos fazer pra ganhar do Cowboys? Cara, ter um bom trabalho no front seven. A linha ofensiva do Cowboys é muito boa. O Tyron Smith provavelmente vai ser acho top 3. Se ele não for, acho que ele é o melhor left tackle da liga. O miolo da linha fantástico. A questão e ofensivamente é tentar não deixar o Ted muito pressionado. No ano passado a gente viu como a gente sofreu ofensivamente, a gente fez absolutamente nada naquele jogo contra o Cowboys. E esse ano tem uma diferença, que o Cowboys tem um coordenador defensivo calouro, o Kellen Moore. Vocês lembram do Kellen Moore? Kellen Moore é a velha história do QB reserva, que ele vê tanto conversa tanto com o Tech que ele fica bom o coordenador. O Sean Payton é um exemplo, o Doug Peterson do Philadelphia Eagles é outro exemplo.
São os caras que eles nunca jogam, só que eles são estudiosos do jogo, eles sempre foram, né? Os caras falam. Mas ele é coordenador defensivo? Desculpa, coordenador ofensivo, Kellen Moore. E ele tá fazendo um trabalho fantástico com esse ataque, o Dak. Tá jogando muito bem. Eu não sou muito fã do Dak Prescott, mas tem que dar o braço a torcer. E vai ser um jogo difícil. Você vai ter que achar um jeito de parar esse jogo, tentar deixar o Dak desconfortável, como fez no ano passado. A defesa jogou muito bem aquele jogo também, é bom lembrar. A defesa jogou muito bem. Sim. Foi um jogo muito apertado. Cara, complicado. Vai ser pau a pau, vai ser nos detalhes. Tentar, quem sabe a gente arruma outra jogada no Special Teams, um erro. Vai ter que ser muito disciplinado. Se a gente jogar em casa não vai poder cometer os erros que cometeu contra o Seahawks. Eu acho que o Dallas não vai perdoar, principalmente do modo que tá jogando. Os Dallas hoje pra mim é o favorito da NFC. Eu queria falar, na minha opinião é o time mais completo da NFC. Jogo difícil, muito difícil. Difícil. E é um jogo que quando a gente tava analisando após a lesão do Breeze, é o jogo que a gente contava a derrota, assim como o Seahawks. Então, assim, se a gente perder, mesmo sendo em casa, tá, nada de... Assim, pânico. Como todos os nada outros de pânico. jogos que a gente teve, que se perdesse tudo bem, que eram times ótimos. Mas a questão é essa, vai ser difícil, não acredito que vai sair muitos pontos. Acredito que vai ser um jogo que vai ser decidido nos detalhes, exatamente. E vai depender muito dos talentos individuais. De novo, eu acho que aparecer o Camara, vai ter um confronto mais difícil ainda do que já teve nessa semana, que ele se deu muito bem. Vai ter que aparecer de novo, porque vai ser a válvula de escape do Ted, fazer screens, e aí o Dallas Cowboys tem linebackers muito rápidos, né? Então vai ser uma situação difícil, mas dá pra ganhar novamente. Tentar controlar o tempo. Acredito que quanto mais a gente deixar o ataque do Cowboys, que tá jogando muito bem fora de campo, vai ser ótimo, né? Então vai ser um jogo nos detalhes mais uma vez. E o Ramchick vai ter que colocar mais um DE na prateleira, né? Mais um fraquinho. Mais um. Mais um meia boca. Que ele já levou o J.J. Watt pra casa. Nesse último jogo, quem que ele arrebentou? Deliver Conley. Teve um tackle no jogo inteiro, foi isso que ele fez. Tackle. Então. E agora ele vai ter que fazer isso com o Lawrence. O DeMarcus Lawrence, eu acho que até vai ter uma prateleira de respeito lá na casa dele, né? Porra. Palpites. Ganhamos por quanto, pai? Se é que a gente vai ganhar, né? Você pode falar o que você quiser. Acabe com o nosso hype, pai. Eu não vou apostar em derrota não, porque já estão me taxando de negativista, que fico torcendo por lesão dos outros, e aí nosso quarterback machuca, e blá, 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 né? Eu acho que vai ser 16 a 13 pra gente. Jogo de poucos pontos. Tá ótimo. E aí, Igor? Cara, complicado. Pior que eu não sei, eu tô com a impressão que esse jogo vai sair bastante ponto, mas aí eu já não sei se vai ser... Eu tenho medo real mesmo, de o Dallas tomar conta do ataque e aí a gente não ter resposta. E aí ser um jogo de tipo, mais de uma posse de bola. Mas como eu torço pro Saints, e a gente tem que pensar positivo, como o pai falou, tem que torcer sempre. Vai um 17-14 pro Saints. Até o finalzinho disputado, a defesa jogando bem, segurando o ataque do Cowboys e a gente ganhando com o field goal. E aí, Vasito? Vai ser assim mesmo. Se a defesa... Vai depender muito de como a nossa defesa for. Se a nossa defesa não aguentar e o Cowboys abrir umas 2 posses, aí eu não acho muito difícil que a gente consiga buscar, né? Mas vamos supor aí, vamos acreditar que a defesa aguente, que eu espero que aconteça. Vai ser um 17-16 pra gente aí, com o kicker do Cowboys errando o field goal e vai perder o jogo no último lance. É isso. E como eu sou um dos adeptos da zica reversa, que o pai tão gosta, zicarei reversamente. O Saints perde pro Cowboys,
não E acaba a gente assim. perde por 30-20. Zica reversa. Ouça o que eu estou falando. Colocar Ele de tá reversa, falando- eu colocaria uns 35-12. Não, também não é pra tanto. Né? Mata, mas não estraga a cara pro velório. Todo mundo pedindo Tyson Hill, a torcida gritando. É, tipo isso. É. O Ted sendo Imagina, interceptado, meu Deus do né? céu. Ai, gente. É. Enfim. Vamos acabar esse Fidete Podcast, né? Tá na hora, né? Melhor. Falou, pai. Obrigado, viu? Valeu, galera. Valeu aí, boa noite pra todos. Valeu, Igor. Valeu, galera. Até mais. Boa noite. Valeu, Fazito. Valeu, galera. Até mais aí. Tomara que a gente ganhe. Não importa como. Tomara. Vamos ganhar. Zica reversa o cacete. A gente vai ganhar esse jogo se Deus quiser. Lembrando que você pode nos acompanhar. Temos aqui esse podcast, o Dead Podcast. Estamos no Facebook, facebook.com/CentosBrasil. Estamos no twitter.com/CentosBrasil09, sempre com discussões acaloradas para você que torce pro New Orleans Saints. Temos um grupo no Telegram, se quiser participar, manda mensagem pra gente lá, pode ser no Facebook, pode ser no Twitter, pode ser sinal de fumaça, pode ser correio, faça como você quiser. Manda mensagem pra gente que a gente já manda o link pra você entrar no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado pra você que nos aguentou esse tempo inteiro. Insisto, zica reversa não existe, a gente vai ganhar do Dallas Cowboys, mas vambora. Vamos que vai dar tudo certo, semana que vem a gente volta analisando mais uma vitória do New Orleans Saints, se Deus quiser. Um abraço a todos. Rudart.